Pessoal, meu nome é Laine Monteiro da Silva, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil, e estarei apresentando agora o trabalho com o tema Precariedade, Adoecimento e Exaustão de Trabalhadores da Agroindústria Frigorífica Brasileira na pós-pandemia. O trabalho foi feito por mim, Elaine, juntamente com a professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da UTFPR, doutora Georgiana Luna Batinga. Bom, um pouco do contexto da agroindústria frigorífica no Brasil nos mostra que é um setor que movimenta bilhões de reais no país. Conforme dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIC, em 2021, as exportadoras brasileiras do segmento de carnes, elas atingiram um novo recorde de faturamento com vendas externas, com mais de 9 bilhões de dólares em embarques no ano. A Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, também tem um outro dado interessante, onde mostra que a agroindústria brasileira tem uma participação significativa no PIB do país, sendo que 5,9% do produto interno bruto brasileiro ele provém da agroindústria. Esses dados, muitas vezes, eles vêm acompanhados de palavras como progresso, desenvolvimento, crescimento, e no presente trabalho a gente também buscou aqui olhar para o outro lado dessa história, né, que é o lado onde se encontra o trabalhador assalariado. Em alguns estudos sobre o setor de frigoríficos, os autores apontam que o que se presencia no setor de carnes é a ampla rotatividade da força de trabalho, com grandes índices de adoecimento, por se tratar de um trabalho exaustivo e precário, além de proporcionar baixos salários. Ressalta-se também que o trabalho realizado em frigoríficos é degradante e exige do trabalhador o uso da força física em excesso, agregada a um ambiente insalubre. Então, com todo esse contexto, buscou-se aqui no presente trabalho analisar as condições precárias do trabalho vivenciado pelos trabalhadores que atuam na agroindústria frigorífica, considerando aí, sobretudo, o período de pós-pandemia, sem se limitar a este. Buscou-se trazer um pouco sobre a abordagem do trabalho precário aí, e um panorama do trabalho na agroindústria frigorífica brasileira, onde alguns estudos já apontam, né, as diversas situações que esses trabalhadores vivem dentro da indústria, né, as doenças, né, e os esforços repetitivos que esses trabalhadores estão fazendo todos os dias, que fazem com que eles fiquem cada dia mais doentes também, questão da própria saúde mental desses trabalhadores por estarem em um ambiente onde há muita pressão, né, porque a indústria fica pedindo cada vez mais pressão para que as pessoas façam seu trabalho de maneira mais rápida, para haver mais produtividade. Então, assim, isso vem ocasionando diversos consequências para o trabalhador. E mesmo que não haja uma definição homogênea para o precariado, as pessoas que sofrem isso, elas compartilham o sentimento de que seu trabalho é útil para viver, oportunista e precário, de acordo com Steiner. Quanto à metodologia, né, a gente buscou-se aí realizar uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva, como procedimento de coleta de dados da pesquisa documental. A fonte principal foi o documentário Carne e Osso, produzido no ano de 2011 pela organização não governamental Repórter Brasil, e os demais documentos foram acessados por meio de um levantamento de informações realizado na internet, procurando aí documentos, relatórios técnicos, matérias ou reportagens jornalísticas veiculadas na mídia nacional sobre o tema, como técnica de coleta de dados, a análise de conteúdo. Na análise de dados, procurou-se categorias de análise aí, uma apresentação do contexto da pesquisa, condições históricas do trabalho precário no setor, relatos sobre as condições de trabalho no período de pandemia e a busca por medidas legais no período pós-pandemia.
a importância na economia, né, que esse setor tem. Somente no ano de 2021, o segundo maior setor exportador do agronegócio brasileiro foi o de carnes, com o valor negociado de 1,61 bilhão de dólares em janeiro de 2022, representando aí um aumento de cerca de 39,8% em relação ao ano anterior. Ou seja, mesmo que o ano de 2020 tenha sido um ano onde houve muitas mortes em razão da Covid-19, o que se presenciou aí foi um aumento, né, uma elevação dessa exportação. Então, nas costas de quem isso estava caindo? Do próprio trabalhador do frigorífico. Há cerca de 800 mil indivíduos trabalhando na agroindústria de frigoríficos no Brasil, incluindo frangos, suínos e bovinos, de acordo com a Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação. Então, assim, mesmo que esses índices de crescimento sejam muito bons para o país, há um outro índice preocupante, né, que é o Brasil ocupando, em relação aos países do G20, o segundo lugar em mortalidade no trabalho, referente a acidentes e doenças ocasionadas em função do trabalho nos frigoríficos. Durante a pandemia, isso foi bastante evidenciado, né, esse descaso com trabalhadores frigoríficos, pois estima-se que de 25% a 50% dos trabalhadores deste setor, eles podem ter sido infectados com o vírus em razão da atividade nas fábricas, cujo funcionamento não foi alterado durante a pandemia, por ter sido considerado um serviço essencial à sociedade, e os trabalhadores dos frigoríficos, eles tiveram suas vidas colocadas em risco diariamente pelas condições de trabalho a que foram submetidos, ambientes fechados, temperaturas baixas, sem ventilação natural de ar. Então, isso fez com que a disseminação do vírus se tornasse ainda mais fácil, né, nesse tipo de ambiente. Nos depoimentos que estão no documentário Carne e Osso, foi bastante perceptível ao tipo de pressão, né, que esses trabalhadores são submetidos todos os dias, porque eles têm que cumprir alguma meta, eles têm que fazer aquilo que a empresa está mandando, mesmo que o cansaço seja grande do dia anterior, a questão do esforço repetitivo, né, de estar manuseando ferramentas, né, cortantes, e tem o perigo de ter um acidente ali. Então, é bastante perceptível o trabalho precário vivenciado por essas pessoas no seu dia a dia. E muitas delas acabam não tendo uma outra opção, pois é a única forma, né, de sustentar a família, e acabam aceitando esse tipo de trabalho. Portanto, é possível afirmar que o trabalho exercido por trabalhadores na linha de produção de frigoríficos no Brasil, ele se caracteriza-se como um trabalho precário, uma vez que submete o trabalhador a um conjunto de condições que coloca a sua saúde física e mental em risco, e desconsidera o que está escrito na Constituição Federal no artigo 7, inciso 12, sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais quanto à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Assim, espera-se que o conjunto de discussões aqui levantadas sobre a questão dos trabalhadores nos frigoríficos revela a importância de manter esse debate, né, na agenda de pesquisas do nosso campo para uma maior compreensão da realidade da classe trabalhadora de frigoríficos e o que ela tem enfrentado, em especial a severidade encontrada no contexto dos últimos anos de pós-pandemia. Trata-se, portanto, de um tema muito relevante, né, tanto para a academia como o governo, a sociedade civil, e ter consciência de que não é possível se silenciar diante de tamanha precarização e degradação dos direitos trabalhistas. Como diz Antunes, mesmo que o trabalho ele seja algo necessário e transformador na vida das pessoas, deve-se rejeitar aquele trabalho, né, que degrada e infelicita o ser social. E essas são algumas das referências do trabalho. Muito obrigada.